O Fluminense acertou a contratação de mais um talento sul-americano. Trata-se de Rubem Lescano, meia atacante do Libertad. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como joga o jovem de apenas 21 anos, suas principais características e diferenciais. Bora para análise. Rubem Lescano é um meia atacante canhoto e que vai flutuar muito nessa entrelinha, buscando geralmente a zona da bola, né? Já que é um jogador muito participativo. E como primeiro ponto eu queria destacar a abordagem do Lescano à bola. É um jogador muito bom nesse primeiro toque e domínio orientado, até porque cognitivamente é desenvolvido para tomar tais decisões de forma efetiva. E esse é um exemplo disso, já que ele tem aqui uma possível dobra de marcação caso ele corte para o lado direito, e aí observando e lendo o espaço, ele vai ter a boa tomada de decisão de cortar para o lado esquerdo, ter o maior raio de ação e buscar um passe em profundidade, desafogando o seu time para o campo de ataque. A gente vai ver uma outra situação disso, que evidencia até a frieza para sair de pressão, que é o Lescano recebendo essa bola dentro de um triângulo formado pelo adversário, e a partir disso, com poucos toques, né, já que é um jogador até objetivo nesse sentido, vai ler bem o espaço, se desvencilhar e achar outro passe buscando amplitude. Uma outra questão que a gente tem que destacar nessa abordagem à bola é que o Lescano é um jogador que usa muito a sola do pé, ou seja, um princípio muito de futsal, né? Que geralmente o jogador, o meia argentino canhoto, o meia clássico da Argentina, geralmente vai buscar esse tipo de situação, né? E lógico, tem um incremento aqui que é essa boa capacidade que a gente vai ver posteriormente de achar os companheiros na área em profundidade. Aqui uma outra situação de abordagem à bola em que geralmente vai utilizar só um toque, não vai nem trazer um domínio em si, vai já buscar um passe de primeira, desafogando e abrindo muito espaço para o seu time, lógico, com a sua capacidade cognitiva e de leitura de espaço para tomar essas decisões muito bem. E o Lescano é um jogador que vai buscar muito essa bola até em base de jogada. Repara aqui, ele é um meio atacante, só que ele desce muito, baixa a linha de fato que ele estaria atuando geralmente, para receber essa bola do pé do volante ou até do zagueiro, para fazer esse jogo girar. E aí os times que buscam muito a inversão do corredor vão ter o Lescano como esse jogador bastante importante nessas situações, né? Para rodar bem o corredor, cansar o adversário geralmente e conseguir achar o outro corredor com mais rapidez, né? Repara aqui como é que ele mapeia o espaço antes de receber a bola, recebeu, já sabendo que vai encontrar do outro lado do campo, que é o lateral, com bastante espaço. Então o Fluminense pode se vangloriar muito desse tipo de jogada com o Lescano como uma boa opção de dinâmica nesse sentido. Repara, novamente, buscando a bola no pé do zagueiro e vai inverter essa bola, já buscando a dupla do lado esquerdo, que seriam formados aqui no Libertad entre lateral e ponta. Então é um jogador que é muito importante nesse sentido e, novamente, a gente vai estar falando de um meia muito participativo que vai buscar essa bola, geralmente nos pés dos zagueiros ou até dos volantes, para achar um passe mais objetivo e criativo para o campo de ataque. Então é um jogador que tem muita capacidade enxergando o campo adversário, enxergando profundidade, ainda mais quando ele tem jogadores que ultrapassam muito bem e vão atacar as costas da defesa adversária, principalmente as costas dos laterais, né? E aí a gente tem que falar também do Lescano como um jogador que vai ler também muito bem os intervalos para achar esses passes no chão, né? E aí já estamos falando de último terço. E é um jogador que também é bom nesse tipo de situação. Não é um 10 tão cerebral, mas é um 10 com criatividade suficiente para achar esse tipo de passe em poucos toques. Repare, um domínio, traz para a perna canhota, já achou o passe do companheiro atacando profundidade. Então é um jogador que vai se apresentar muito para esse tipo de situação, chamando de fato responsabilidade para esse tipo de lance, né, que é a criação mais efetiva e mais contundente das suas equipes para ser de fato um desafogo. E como eu disse, cognitivamente é muito desenvolvido, é um jogador que para a idade tem um desenvolvimento muito interessante, principalmente com esses poucos toques na bola, né? Geralmente o jogador que é mais habilidoso ele vai buscar carregar um pouco mais, e a gente vai falar inclusive do Lescano como um jogador que conduz muito bem a bola e é uma das suas grandes características, mas na grande maioria dos lances é um jogador objetivo. E a gente vai ver aqui isso novamente, acha o passe rapidamente pelo lado esquerdo da área, pico da área e o companheiro vai finalizar gol, marcando bonito gol. Aqui uma outra situação que evidencia a capacidade cognitiva do Lescano. Repare, ele recebeu a bola limpa. A maioria dos jogadores chutaria essa bola no gol. Ele tá ali no 1 contra 1 com o goleiro, mas tem 3 jogadores basicamente fechando o gol. E ele vai achar justamente o companheiro que vai se desvencilhar nas costas desses 3 que estão desesperados para cortar o chute do Lescano. E aí esse companheiro, esse atacante faz o gol livre, leve e solto.
E aqui uma outra situação, ó, o Lescano de costas, ele já acha o companheiro apenas score, o companheiro tem muito mais chance de finalizar gol do que ele próprio, o Lescano, apesar de ser um jogador que arrisca muito, a gente vai falar do Lescano como um jogador que arrisca muito fora da área também. E a gente tem que falar também do Lescano em relação à ambidestria. É um jogador que utiliza muito o pé direito para esses domínios orientados e para adiantar, cortar os caminhos nessas situações de perfilar o corpo e tomar logo a decisão. Novamente, ó, domínio com o pé direito, já conseguiu perfilar muito bem o corpo para trazer a bola para o pé esquerdo e achar a finalização no gol. Então é um jogador que não tem esse tipo de problema, tem até certa naturalidade para tratar a bola com o pé direito. A grande questão que ele pode evoluir de fato é a finalização com o pé direito, que aí de fato ainda não é das melhores em relação à direção nem à força. Aqui é uma situação em que evidencia a falta de confiança para finalizar com o pé direito. Que aqui é muito mais fácil ele alcançar a bola com o pé direito, ele vai ajeitar o corpo ainda para o pé esquerdo. Então ainda é uma questão que ele pode de fato desenvolver e desenvolvendo se tornará um jogador ainda mais importante em terço final de fato. E a gente tem que começar a falar do Lescano também nessas conduções por dentro. É um jogador que quando tiver espaço vai buscar esse tipo de condução para armar o chute de fora. É um jogador que arrisca bastante de fora da área. E aí, tendo esse tipo de espaço que ele encontrava bastante no Paraguai, no Brasil, logicamente, esses espaços entre linha vão ser muito mais ajustados. Ele vai buscar essa condução com a bola próxima ao pé, com dificuldade para o adversário de tirar essa bola, e aí, em velocidade, ele vai ter, lógico, essa capacidade de finalização de fora da área, que é uma situação em que ele investe bastante e arrisca, de fato, com boa frequência, e leva perigo, como a gente vem podendo observar nesses últimos frames aí. E também é um jogador com boa participação em terço final, para buscar, lógico, a finalização. Ó, novamente, ó, condução, bom drible, é um jogador que, apesar de não ser tão inventivo e que busca tanto um contra um, quando se propõe a isso, vai bem. É um jogador que consegue tirar bem os marcadores, tem um bom enganho, né, que é o drible de corpo, e aí, a partir desse enganho, tira boas situações e espaço, logicamente, para finalizar a gol, como a gente viu, 2 belos gols em sequência. Aqui, evidencia novamente a boa capacidade que ele tem perfilando o corpo e a abordagem à bola, que a gente tinha falado lá no início do vídeo. Olha só como é que ele vai dominar a bola com o seu pé dominante, só que o pé mais longe do adversário, já que ele está colocando o pé direito e o corpo para escorar esse adversário. E a partir disso consegue um giro, desenvolve a jogada e vai aparecer já dentro da área praticamente, vislumbrando um espaço, que é o intervalo entre os dois zagueiros, para finalizar a gol com o seu pé esquerdo. Então é um jogador que vai ter muito essa progressão, né, de campo, de iniciar e terminar muitas vezes a jogada chegando na entrada da área, e também que vai, lógico, atacar espaços quando jogar mais aberto, já que é um jogador que, apesar de jogar muitas vezes pelo centro, pode atuar tanto pelo corredor direito quanto pelo corredor esquerdo, logicamente, investindo mais nessas diagonais em direção ao gol. Então é um jogador, inclusive, versátil para o Mano Menezes aproveitar no Fluminense. E agora a gente fala de penalidades, já que o Flu sofreu durante algum tempo com cobradores de pênalti. O Lescano é um jogador que assumia esse tipo de responsabilidade no Libertad e, inclusive, tem ótimo aproveitamento. Nos pênaltis que se propôs a bater, finalizou bem e marcou seus gols, inclusive deslocando os goleiros. Então é mais uma opção de cobrador de pênalti, inclusive de bola parada, pro Fluminense do Mano Menezes.